Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Aos amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Mensagem Vical e que o Eterno continue abençoando cada um de vocês. Bom, essa série desse estudo dos 10 mandamentos de Deus foi a pedido de um grande amigo meu e inscrito do canal, Mateus. Mateus, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo pedido do tema, tá bom? E vamos aprender sobre os 10 mandamentos e compreender melhor sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. De quem é a lei e quem escreveu? Vamos abrir. Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Êxodo capítulo 14, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Êxodo 31, 18. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que segundo a palavra de Deus, que segundo a Bíblia, a lei de Deus não foi Moisés que escreveu, foi Deus que deu a Moisés a lei, ou seja, o mandamento dele nas tábuas de pedra. Então, compreendemos aqui que o próprio Deus entregou a Moisés a sua lei, os mandamentos, os 10 mandamentos. Segunda, quem Deus usou para que a sua lei chegasse ao povo? Vamos entender. Êxodo 31, 18. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então você percebe que não foi Moisés que inventou a lei, como muitas pessoas tentam, imaginam ou foram ensinadas desse jeito. Moisés foi o homem pelo qual Deus entregou as suas regras. A lei de Deus é a sua regra, tá? Vamos deixar bem claro isso. E existe mais de uma lei. No final desse vídeo você vai compreender que existem mais de uma lei. E vamos entender o que foi abolido e o que é válido. Temos que saber compreender isso para não ficar tendo opiniões contrárias à Bíblia, tá bom? Bom, próxima pergunta. Para que serve a lei de Deus? Vamos ver? Romanos 7,7 diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça, que é a concupiscência, se a lei não dissesse não cobiçarás. Meus irmãos, o que é a lei de Deus? A lei de Deus nos ensina o que é pecado diante de Deus. É isso que nós temos que entender. A lei de Deus nos ensina o que é pecado para Deus, o que é errado para Deus. É a lei, tá bom? 1 João capítulo 2, versículo 3, e diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Você quer dizer que conhece a Deus, que conhece a Cristo? Guarde o mandamento. O que é o mandamento? É a lei. A lei é o mandamento. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, segundo a Bíblia, a lei nos ensina o que é pecado. Então, se uma pessoa diz que a lei de Deus foi abolida, ela não conhece a Cristo, ela não conhece a Deus e está chamando a Bíblia de mentirosa. Tá bom? 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então você pega os 10 mandamentos de Deus. Se você transgride um daqueles, segundo a Bíblia, você está pecando. Então, o que é não pecar na Bíblia? Obedecer os 10 mandamentos. Temos que ter isso em mente. Próxima pergunta. O que Deus fala de sua lei? Vamos ver o que o próprio Deus fala da lei dele.
Gênesis capítulo 26, versículo 5 diz assim: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato ou mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então nós percebemos que Abraão, ele já tinha conhecimento da lei. Ele pode ter falhado no momento de Agar, ele pode ter pecado naquele momento, mas ele tinha conhecimento. Êxodo 14, 12. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas da pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Salmo 78, versículo 1 diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. E Salmos 78, 10 diz assim: Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. O que Deus está dizendo aqui? Que o nosso pai da fé, Abraão, guardou a lei. Que a lei, mais uma vez, o mesmo versículo de Êxodo, Deus nos dê a lei. Salmo 78, 1. Escuta a lei de Deus, inclinai ouvido para ela. E o 78, eles não estão guardando aliança e se recusam a ouvir ou a andar na lei. Então você percebe que são coisas muito pesadas, tá bom? Provérbios capítulo 7, versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios 28, 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Então você consegue entender o quanto Deus ele se preocupa que nós obedeçamos a sua palavra. Se nós guardamos a lei é a menina dos nossos olhos. O que significa isso? Que nós temos prazer, nós temos conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Obediência a essa vontade. E o próximo versículo, o que Deus fala? Os que desde guardar a lei está louvando o ímpio. A diferença do justo e do ímpio é guardar a lei. Ah, mas eu aceitei Jesus como Salvador, mas bebe, fuma, bate na mulher, trai a mulher, dá falso testemunho, não adianta. Não está guardando a lei. Continua a mesma coisa do mundo, continua sendo ímpio. Então é isso que é a importância da lei. Nós somos salvos por Jesus Cristo e a lei de Deus faz com que tenhamos novidade de vida e não sejamos que nem os ímpios. Isso é a importância da lei. Provérbios 28, 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seu pai. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você sabia disso? Olha a importância de darmos bom testemunho guardando a lei. A nossa oração será ouvida. Bom? Isaías 2:3. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha isso aqui importante. A lei tem que ser guardada. Faz parte da vida cristã. Isaías 8,16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. O próprio Deus está dizendo isso. Quer ser discípulo de Deus? Guarde a lei. Isaías 30, versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Quando você não quer nem ouvir a lei, Deus chama os filhos dele de mentirosos. Foi o que acabamos de ver em 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito. A Bíblia toda se completa. Isaías 42, 21. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandecer a lei e o fazê-lo gloriosa. Então Deus sempre mostrou que a lei é importante, não porque a lei salva, mas a lei faz parte dos salvos. Jeremias capítulo 6, versículo 19. Olha o que Deus fala para a terra. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Por que o nosso país tem toda essa desgraça? Porque o povo não obedece nem a lei de Deus, imagina dos homens, irmãos. É bem claro. Imagine, né? Jeremias 16, 11. Então lhes dirá: Porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor,
e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Então, quando você não guarda a lei de Deus, você deixa Deus e está seguindo outros deuses. Olha que versículo pesado esse aqui. Então, tomemos muito cuidado para não falar o que não sabemos. Tá? Precisamos fazer com que Deus limpe a nossa mente para que possamos aprender isso aqui com toda humildade. Ezequiel 22, 26 diz assim: os seus sacerdotes violam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre santo e profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados escondo os olhos, e assim sou profanado o meu Deus. Isso aqui é todo o sistema religioso atual. É todo. Lei abolida, coisa inventada pelo homem. Não consegue distinguir que a lei de Deus é santa, vamos ver futuramente. Não viola porque dizem que é abolida. Por isso que está cheio de igreja pregando coisas erradas aí. Não sabe a diferença o que é impuro e puro. Aqui já é a lei de alimentação, que ela é válida. Animal impuro, animal limpo, animal puro. Dos sábados esconde os olhos. Não, sábado é para judeu, sábado é abolido. E assim você que pensa desse jeito, profana Deus. Você consegue entender isso? O que muitos cristãos estão fazendo e não percebem? E não percebem? A situação é muito séria. O que Jesus fala sobre os mandamentos de Deus? Vamos abrir a Bíblia? João capítulo 12, versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Ou seja, os mandamentos fazem parte dos salvos. Você consegue entender isso, irmãos? Você está conseguindo entender a mensagem? João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se Jesus guardava a lei, que são os mandamentos, você tem que guardar também. Não somos imitadores de Cristo? Efésios capítulo 5, versículo 1? Então pronto. O que os profetas e outros homens falaram sobre os mandamentos de Deus? Vamos ver. Josué 22:5. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos acheguei a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, quando você guarda a lei, você está andando no caminho de Deus. Entende isso? E assim você ama o Senhor, que ameis ao Senhor vosso Deus e andei nos seus estatutos. Você só prova seu amor a Deus guardando a lei. Está escrito isso. Salmos 1:2 diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem meditado na lei de Deus? Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples ou aos simples. Olha como meditar na lei de Deus é importante. Salmo 37:31. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Olha que coisa bonita. Salmos 48. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 94:12. Bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Então, se você não consegue guardar a lei, peça para Deus lhe ensinar. É isso que o salmista está colocando. Peça para Deus, seja humilde. Salmo 119:1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Olha só, para você seguir o caminho reto, o caminho correto diante de Deus, você tem que andar onde? Na lei. Olha como a Bíblia é perfeita nos seus ensinos. Salmos 119:18. Abre tu os meus olhos, para que vejas as maravilhas da tua lei. Muitos irmãos ainda não estão com os olhos abertos para as maravilhas da lei. Eles não conseguem entender que a lei de Deus é uma maravilha, é uma bênção na nossa vida.
E, infelizmente, com os olhos vendados, por causa da religiosidade, por causa dos dogmas da religião onde ele se encontra, ele não consegue enxergar a Bíblia, enxerga a sua própria opinião. E muitos irmãos não têm culpa disso. Eles não têm culpa, às vezes, nasceram dentro de uma denominação que prega errado, que ensina errado, que mostra errado. Se você não guarda a lei, você vive uma libertinagem. Vamos chegar futuramente nesse ponto. Mas precisamos tomar cuidado com isso. Salmos 119, 34. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Salmos 119, 44. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Bonitos esses versículos, não? Salmos 119, 53. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Você não guarda a lei de Deus? Você é ímpio. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito. Aquele que não guarda a lei é ímpio. Ah, mas eu tenho Jesus como meu Salvador. Mas está obedecendo? Está dando novidade, está tendo uma vida de novidade de vida? Quem você está servindo? É a Bíblia que está dizendo. Quantas pessoas se dizem cristãs, se dizem isso, se dizem aquilo, e ela, infelizmente, faz a vida dos outros um inferno. Por quê? Porque é ímpio. É isso. Não tem mudança de vida, não tem novidade de vida. Por quê? Porque não obedece à lei. As pessoas não conseguem entender. Uma coisa é ser salvo por Cristo, outra coisa é ter novidade de vida guardando a lei. Ter ações diferentes, ações contrárias à do mundo, é guardando a lei. Muitas pessoas, infelizmente, não entendem. Salmo 119, 55. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Olha que coisa grande. A lei do Senhor representa o nome dele. Ele lembrou do nome do Senhor e observou a lei. O Senhor é a lei. Olha que coisa fantástica. Salmos 119, 56. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Salmos 119, 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que os milhares de ouro ou prata. E quem foi que deu a lei? Saiu da boca de Deus. Salmos 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Salmos 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Opa! A lei é a verdade. A lei representa a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Olha só como o salmista compara. O salmista compara a lei com Jesus. Por quê? Porque se você guardar a lei, você mostra que tem Jesus Cristo no coração. Salmo 119, 150. Aproximam-se os que se dão a maltratos, afastam-se da tua lei. Salmo 119, versículo 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Por quê? Porque a lei é a verdade. Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Está faltando paz na sua vida, irmão? Medite na lei, ame a lei de Deus. Vamos lá, Salmo 119, 174. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Provérbios 28, 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Opa! Os que deixam a lei louvam o ímpio. O que está dizendo? Aquele que não obedece à lei está dizendo que o errado, que o ímpio, que o infiel está correto. Eles louvam, ou seja, as suas ações são que nem a deles. Pesado, não? Vamos ver agora o que os apóstolos falaram sobre os mandamentos de Deus? Vamos ver o que o Novo Testamento diz. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E agora? E agora? Você só consegue ser justificado. O que é isso, irmãos? Vamos entender. Justificado significa aceitar Jesus, seguir o caminho de Jesus, seguir o que é correto diante de Deus e ter novidade de vida. Isso é ser justificado. Não é aquele que ouve a lei que tem tudo isso, mas aquele que pratica, aquele que põe em prática a lei.
Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que Paulo está dizendo? A minha fé em Cristo anula a lei de Deus? Não. Agora que tem que botar em prática. É agora que tem que ser colocado em prática. Romanos 7,12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, Paulo, Novo Testamento, Jesus já estava no céu, ele tem prazer nos 10 mandamentos. Interessante. Gálatas 3,24. De maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que nos conduz a Cristo, irmãos? A lei de Deus. Porque a lei representa o caráter dele. Sabia disso? Sabia que quando você guarda a lei te conduz a Cristo e você é salvo por isso? Quando você guarda a lei, você tem o que Cristo deseja para a sua vida, novidade de vida. Quando você aceita Jesus, você é batizado. E volta. Você morre naquele momento e ao sair das águas você é uma nova criatura. Mas como você é uma nova criatura na prática, guardando a lei? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,6. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Eu não vou ficar discutindo, não gosto de discussão. Estamos trazendo no canal a verdade. Na verdade, você tem uma visão diferente, uma opinião diferente. Qualquer reclamação, vá com Deus. Eu não vou ficar discutindo, batendo boca, não faço isso. Porque se você se desvia do mandamento, você faz o quê? Você vai querer fazer briga com os outros. 1 Timóteo 1,7. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Está dizendo, a lei não vai te condenar. O que te condena é a lei. É a regra de Deus. Vou dar um exemplo. Aqui no nosso país, atravessar semáforo vermelho, sinal vermelho, você não leva multa? Então você só é condenado, ou seja, você só tem uma punição se você atravessar o sinal vermelho. Então, se você obedece à lei te protege. É isso que Paulo está dizendo em 1 Timóteo 1,7. A lei é boa, a lei é ótima para quem usa legitimamente, para quem obedece. Tá? 1 Timóteo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas. 1 Timóteo 1,10. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos e para os perjuros, e para os que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1,11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. Então a lei de Deus, ela vai contra todo mundo que está colocado aí. A lei de Deus não é para o justo, porque o justo obedece. A lei de Deus vai punir os injustos, os obstinados, os ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, parricidas, matricidas, homicidas, devassos, sodomitas, roubadores, mentirosos, perjuros. E aquele que não segue essa doutrina. A lei é para esses caras. Entende o quanto a lei é importante? Muito importante. Hebreus 8,10. O próprio Deus dizendo: porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles lhe serão por povo. Hebreus 10,16. Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Então, para você ter uma ideia, que quando você guarda a lei de Deus, segundo a Bíblia, você é povo de Deus. Entende que existe uma correlação muito importante entre a fé em Cristo e a lei? Porque a lei mostra as suas ações. Isso é muito interessante. Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Então, segundo a Bíblia, como é que você deixa Satanás irado? É guardando a lei de Deus e fazer testemunho de Jesus. O resto ele não está nem aí. Se você é um cristão que diz que a lei é abolida, eu sinto muito. Satanás está batendo palma para você rindo da sua cara. Vai discutir com João. Jesus falou em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebe como os mandamentos são importantes? O que são esses mandamentos? A lei de Deus, uma das leis, né? Que tem várias, vamos ver ainda nesse estudo. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você consegue entender a importância da lei? Quando você guarda a lei, você mostra para o universo todo. Para o universo, irmãos. Para os anjos, para os demônios, para todo mundo. Para o mundo, que você é imitador de Cristo. Que você está nos caminhos de Deus. Isso é a importância da lei. Como Jesus resumiu os mandamentos de Deus? Vamos ver. Mateus capítulo 22, versículo 37, diz assim: E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22, 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Isso Jesus está se tratando dos 4 primeiros mandamentos, irmãos. Ele está resumindo. Quais são os 4 primeiros mandamentos? Primeiro mandamento, Êxodo 20, versículos 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar, vou explicar aqui o terceiro mandamento. Não é você dizer Deus. O nome de Deus não é Deus. Ninguém sabe hoje o nome original de Deus. Então, quando você diz que é de Cristo, que você é filho de Deus e não obedece à lei, você descumpre o terceiro mandamento. Porque a lei está dizendo o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. E o quarto mandamento, lembra-te do sábado para santificar. Vamos ver agora a segunda parte do resumo. Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Opa! Viu como é resumo? Isso é um resumo. Jesus não aboliu e não mudou nada. Ele resumiu, irmãos. Agora, o que é essa parte do próximo? Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 13. Não matarás. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Êxodo 20, 15. Não furtarás. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, os 4 primeiros se referem aos mandamentos voltados para Deus, em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, e Mateus capítulo 22, versículo 39, fala sobre os mandamentos voltados para o próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 12 a 17. E Mateus 22, 40, ele encerra: desses 2 depende toda a lei e os profetas. Então, Jesus não inventou nada, não. Ele resumiu. Agora, versículos que comprovam que isso é o resumo. Isso é importante. Vamos abrir aqui. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha só a lei aqui. Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte o cumprimento da lei é o amor. Tanto o amor a Deus, os 4 primeiros, quanto o amor ao próximo, do 5 ao 10º. Isso aqui é um resumo muito bom. Agora a parte esperada. Quantas leis existem na Bíblia? As pessoas não entendem o que é abolido e o que não é abolido. Por quê? Porque não sabem quantas leis existem. Eles confundem. Tem gente que diz que a lei de Deus é a Torá,
é a Talmud, perdão. Talmud não é lei de Deus, foram os homens que criaram. Jesus combatia a Talmud. Mas as pessoas não estudam, não entendem. Vamos ver. Êxodo 14:12. Disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então a primeira lei que existe qual é? Os 10 mandamentos de Deus. Vamos lá. Segunda lei, Levítico 6:9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Então percebe que existe outra lei. Por isso que temos que entender as leis para não ficar reproduzindo, falando, fazendo que nem um papagaio, isso, e chamando até Deus de mentiroso. Levítico 6,14. Essa é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar. Então, só aqui estudamos 3 leis diferentes. Você consegue entender, irmãos? Vamos continuar. Levítico 6:25. Fala a Arão a seus filhos, dizendo: essa é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor, pois santificai. Levítico 7:1. Essa é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. Levítico 7:11. Essa é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Levítico 7:37. Essa é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e da expiação do pecado, da expiação da culpa, das ofertas das congregações e do sacrifício pacífico. Então você está compreendendo que existem diversas leis e que nem tudo foi abolido? E no final vamos explicar o que foi abolido. Levítico capítulo 11, versículo 46, diz assim: essa é a lei dos animais e das aves, de toda a criatura vivente que se move nas águas e de toda a criatura que se arrasta sobre a terra. Levítico 11, 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Tá? Então a lei de alimentação ela não tem nada a ver com o sacrifício de animais. Existem 2 leis que não têm nada a ver com sacrifício. A lei de Deus, são os 10 mandamentos, e a lei de alimentação. As demais leis envolvem o quê? Sacrifício e purificação. Essas que foram abolidas por Deus. A lei de alimentação e os 10 mandamentos não foram abolidos. O resto tudo foi. Vamos continuar estudando. Levítico 12:7. O qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Essa é a lei da que der à luz menino ou menina. Levítico 13:59. Essa é a lei da praga da lepra, na roupa de lã, ou de linho fino, ou de fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declarada limpa ou para declarar imunda. Levítico 14:2. Essa será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Levítico 15:32. Essa é a lei daquele que tem um fluxo, e daquele de quem sai o sêmen da cópula, e que fica por eles imundo. Números 5:29. Essa é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder do seu marido se desviar e for contaminada. Números 6:13. Essa é a lei do nazireu, no dia que se cumprir os dias de seu nazireado, e que alão a porta da tenda da congregação. Então nós percebemos que existem várias leis na Bíblia. Não é só uma. Então temos que compreender isso, tá bom? O que foi abolido na cruz? O que foi abolido? Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha o que diz aqui. Efésios 2,15 não está dizendo que a lei de Deus foi abolida, que todas as leis foram abolidas. Não. Lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Que leis são essas? Hebreus 9:11 diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o que está dizendo aqui? Que essa lei dos mandamentos, que é a ordenança, era tudo que envolvia purificação de pecado.
Lei do ciúme, nazireu, lepra, tudo isso. De holocausto, dia da expiação, pãozado, tudo isso. Foi isso que Jesus aboliu na cruz. Jesus não aboliu os 10 mandamentos e nem a lei de alimentação. Precisamos botar isso na nossa mente. E para encerrarmos, Hebreus 9, versículos 13, 14 e 15 dizem assim: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para serviço ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebeu a promessa da herança eterna. Então aqui está dizendo que o Novo Testamento é o quê? É o sacrifício de Cristo. E o Primeiro Testamento era o quê? Era a lei de Deus? Não. O Primeiro Testamento era o sacrifício de animais para a purificação de pecado. Então toda a lei do Antigo Testamento que te purificava do pecado, que, entre aspas, te perdoava do pecado, isso é que foi abolido. Não foi abolido nem a lei de Deus, porque ela não faz isso, e nem a lei de alimentação. Por isso que até hoje elas são válidas. Irmãos, que Deus abençoe, que possamos ter compreendido um pouco mais sobre a lei de Deus. E amanhã teremos o nosso estudo do primeiro mandamento. Você é nosso convidado especial. Que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.